Olá, meu nome é João e hoje eu vou apresentar o trabalho de mobilização de enzima beta-glucosidase em suporte de fosfatase modificada, com objetivo na produção de bioenergia. A produção de energia de forma mais limpa e sustentável vem se tornando cada vez mais atrativa, uma vez que busca alternativas de baixo custo para as oriundas do petróleo, além de serem mais amigáveis ao meio ambiente. Nesse sentido, a produção de bioenergia, como o bioetanol, tornam-se promissoras, uma vez que é possível a obtenção a partir de resíduos agroindustriais, como a cana-de-açúcar, milho e celulose, os quais contêm uma biomassa altamente energética. Para a obtenção dessas cargas energéticas, é possível o processo de hidrólise. Esse processo de hidrólise ocorre a quebra de macromoléculas em unidades menores, a partir de enzimas. As enzimas atuam em etapas específicas e elas atuam de forma a realização do seu metabolismo em busca de energia, como ATP. Nesse caso, o trabalho irá trabalhar em cima da enzima beta-glucosidase. Essa enzima, ela quebra duas unidades de glicose em uma. A grande dificuldade de aplicação desses processos enzimáticos na indústria consiste que a enzima ela é altamente solúvel no meio reacional, tornando assim a dificuldade de separação com o produto final, bem como a sua recuperação, para ser aplicado em processos de reuso, fazendo assim a necessidade de processos de etapas adicionais para a recuperação, o que acaba encarecendo o processo. Nesse sentido, a utilização de suportes como a valgasita torna-se altamente atrativas, uma vez que visa a ancoragem das enzimas nessa superfície. A valgasita ela é um alumínio silicato formado por tetraédricos de silício e alumínio, no quais apresentam cátions de como contra-íons. É, a partir da organização estrutural dessas unidades, a formação de uma rede tridimensional, formando cavidades com alta porosidade e área de superfície. Assim, a alfajorita apresenta características passíveis para ser utilizada em processos como catálise e adsorção, no qual a área é bastante a área de contato é bastante promissora. Contudo, uma grande dificuldade da aplicação da zeolite alfajorita, como outros suportes, é a alta hidrofilicidade desses materiais, o que diminui a eficiência de interação com as enzimas, que são moléculas orgânicas. Assim, pode ser realizadas modificações de superfícies, como a modificação por silanos, de forma a aumentar a hidrofobicidade, a partir da incorporação de compostos orgânicos na superfície. Nesse sentido, o projeto ele teve como objetivo a modificação da zeolite alfajazita a partir do 3-aminopropil trimetilsilano, de forma a aumentar a interação com a enzima. Para a obtenção desse suporte modificado, foi realizado o método de refluxo durante 24 horas, em que foi realizada a exposição da alfajazita com o modificador, a PTS. A fim de verificar a otimização desse processo, foi avaliado 3 solventes: etanol, água e uma mistura de ambos. Inicialmente, foi realizado a análise morfológica dessa zeólita, no qual ela apresenta uma elevada homogeneidade de tamanho de partículas, um tamanho de diâmetro de 1 a 2 micrômetros, e além de apresentar uma elevada dispersibilidade, com um potencial zeta de menos 45, o que a torna bastante estável em meios aquosos. A fim de verificar se o processo de modificação promoveu alguma desestruturação da rede cristalina da zeólita, foi realizado a análise de TRX. Por meio do difratograma, é possível observar que as zeólita alfajazita modificadas em diferentes solventes apresentou os mesmos picos da características da zeólita FAO, mantendo assim a rede cristalina.
A única modificação observada foi que para a água, realizada em processo com água, ocorreu um aumento da linha de base entre 2 θ, entre 20 a 30 graus. Isso pode ser decorrente da presença de matéria orgânica na superfície. A fim de verificar a efetividade da modificação de superfície por APTS, foi realizada a análise termografimétrica, onde foi possível observar que, inicialmente, o APTS puro ele apresenta a completa degradação dele em torno de 116 graus, ocorrendo a perda total de massa até 200. A zeolita faljazita, ela apresenta dois eventos de perda de massa, um em 95 graus e um em 265, correspondendo à perda de água absorvida e de hidratação. Após esse evento, ela ainda apresenta uma massa residual em cerca de 80%. Os suportes modificados, tanto em etanol, água ou na mistura, apresentaram um terceiro evento, em torno de 425 graus. Esse evento é decorrente da perda dos silanos, que quando são acondicionados na superfície da zeólita, acabam perdendo em temperatura superior. Ao comparar os três eventos, né, de solventes, é possível observar que o processo realizado em água foi o que teve a menor diferença de massa residual com a zeolita fal pura. Dessa forma, indica-se que o processo de água ocorreu a menor incorporação de APTS na superfície. Isso é esperado, uma vez que o APTS em água ele pode acabar sofrendo hidrólise e depois etapas de condensação, ocorrendo assim a polimerização do APTS, em vez da modificação e interação com a zeólita. Em relação ao etanol e água, é possível observar que a mistura ocorreu ainda, além de apresentar o evento em 425, foi observado um residual de perda de massa em 252, indicando assim que, apesar de ocorrer a modificação, pode ter sido parcialmente e não completa. Em relação ao etanol, foi a que apresentou uma maior perda de massa e diferença de massa em relação à faljazita, e além disso, o evento térmico em 426 foi o mais bem definido, indicando assim que esse solvente pode ter sido o mais eficiente. A fim de verificar isso, foi realizado um ensaio de hidrofilicidade, a partir da análise de ângulo de contato. Como é possível observar, a zeolita faljazita ela apresenta um baixo ângulo de contato, com 8,5 graus. Isso se deve à alta afinidade da gota de água com a superfície da zeólita, fazendo assim que a água seja absorvida. Em relação à zeólita modificada nos três solventes, é possível verificar que realmente a do etanol foi a mais eficiente, uma vez que ela apresentou o maior maior ângulo de contato, com 46,5 graus, diminuindo assim a afinidade com a água. Em relação à da água, etanol com água, a água apresentou um ângulo de 21,9 graus, enquanto o etanol com água 31,2 graus, corroborando assim com os resultados observados nos TGAs. A fim de verificar se a hidrofilicidade pode interferir na imobilização da enzima, foi realizada assim a incorporação dessa enzima nos diferentes suportes. É possível observar que a zeolita faljazita apresentou um baixo índice de imobilização, uma vez que apresentou em torno de 3%. O que é esperado, uma vez que ela apresenta uma alta hidrofilicidade e sem grupos com o qual a enzima possa se interagir. Já a modificação com água mostrou-se com a característica similar à faljazita, indicando que realmente pode ter ocorrido a hidrólise e seguido de condensação, e assim a formação da polimerização na superfície da zeólita, em vez da modificação. Já ambos os processos com etanol e água mostraram-se
equivalentes, uma vez que eles promoveram a imobilização de 75% de enzima na superfície. Ao comparar a atividade remanescente, ou seja, quanto daquela enzima que foi incorporada realmente apresenta atividade catalítica, foi observado que o processo misto com etanol e água apresentou uma atividade superior ao do etanol. Isso pode ser decorrente devido que, com o maior recobrimento da superfície da zeólita com o processo de etanol, ocorreu a menor disponibilidade de sítios ativos devido à supersaturação da superfície, diminuindo assim o contato com a superfície da zeólita. O que é a modificação parcial pode ter favorecido a melhor ancoragem dessa zeólita e a melhor acomodação para que ela seja ativa. Dessa forma, esse material foi escolhido para dar sequência às caracterizações posteriores. Foi realizada, assim, então, a análise de RMN de silício 29, a fim de comprovar a modificação de superfície. Como é possível observar, a zeólita forjazita, ela apresenta 5 deslocamentos químicos característicos. Isso decorrente a que cada silício pode sentir de 0 até 4 alumínios ao seu redor, uma vez que a estrutura da zeólita é formada por tetraédricos de alumínio e de silício. Ao realizarmos a verificação para o suporte modificado com a PTS, é possível apenas evidenciar predominantemente 2 eventos, o deslocados, de alumínio 0 e de 1 alumínio. Isso já indica a alteração da superfície, uma vez que o silício na superfície a menor sensibilidade com esses alumínios na estrutura. Em relação às características texturiais da zeólita, é possível observar que esse suporte modificado com etanol e água, ele possibilitou a preservação da área de superfície, em torno de 600 metros quadrados por grama. Além disso, essa modificação possibilitou que a exposição interna de poros e do volume deles, o que possibilita a entrada do meio aquoso internamente, favorecendo assim o contato com a zeólita e o meio reacional. De forma a verificar a estabilidade desse suporte, foi realizado 10 ciclos de reuso para a produção de glicose, e nos quais possibilitaram verificar que após 10 ciclos, o suporte com a enzima na superfície manteve-se com atividade acima de 80%, o qual indica a elevada estabilidade de suporte para ser aplicado. Essa afinidade de estabilização e atividade é decorrente da afinidade dos grupamentos amina, que apresenta o modificador APTS, com os resíduos de glutamato, que formam na estrutura da enzima, possibilitando assim interações iônicas, de forças iônicas, possibilitando assim essa atração eletrostática do suporte com a enzima. Dessa forma, o presente trabalho conseguiu obter um suporte modificado eficiente, com estabilidade e com afinidade com a enzima beta-glucosidase, além de deixá-la ativa em funcionamento, podendo ser aplicado para processos industriais. Dessa forma, gostaria de agradecer a atenção de todos. Além disso, agradecer à Bolsa de Fomento CAPES, à Embrapa Instrumentação pela infraestrutura, ao Departamento de Química, ao CNPq, ao Cisnano e ao FINEP pelo financiamento da pesquisa. E obrigado.